de entrevista nesse mês, né, que está completamente mergulhado no universo feminino. Vai ser muito legal poder falar um pouco mais sobre tantos lados que ainda podem ser alinhados e até corrigidos, ou até mesmo despertados no universo feminino. Quem está com a gente é a psicanalista Karine Paz, para falar de saúde emocional, para trazer um método muito interessante que ela criou, que desperta, que leva ao acesso, à evolução, projetos de encontros, de diálogos com autoconhecimento, que são grandes os desafios femininos. Karine, bem-vinda aqui ao Jornal da Tarde. Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde. Boa tarde, Carolzinha. Boa tarde, cara. É um prazer imenso. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra estar na frente de vocês. Estou muito feliz de estar aqui para falar no último dia do mês sobre a importância do desenvolvimento, autoconhecimento da mulher perante esse cenário de tantas coisas acontecendo no mundo, né? Pois é. O que tá pegando agora? O que você tem sentido mais no consultório quando você está no tete a tete, no papo olho no olho com as meninas, com as mulheres? Polito, tem tantas emoções que a gente não consegue lidar. E no consultório agora, mais com esses, no aspecto de feminicídio, né? Aquelas histórias que são mais pesadas para a gente ouvir, isso está acontecendo com muita frequência. Então, a gente no consultório, a gente tem que levar com leveza esse tema para que a mulher não se sinta tão perdida no meio disso. Essa cobrança externa muito grande, tem muita coisa rolando. Então, a gente, no consultório, a gente está vendo isso de diversas formas. Na depressão, numa depressão que na hora chega e você não acha que é depressão, e aí já está num processo de depressão. Então, tem várias coisas rolando isso ao mesmo tempo. É triste, é um cenário triste, mas justamente o nosso papel como terapeutas, como psicanalistas, como psicólogos, é trazer esse acolhimento. Por isso, o desenvolver do ECOA, para trazer esse acolhimento para a mulher. Não só a mulher, para o homem também. Mas quais são as principais dúvidas que são possíveis de serem sanadas rapidamente? Eu não sei se todas ou algumas. E quais são precisas um tempo maior, assim, para o médio, para o longo prazo, para que o coração e a mente entrem em sintonia, né? O manual emergencial, que eu costumo dizer, é para justamente essas coisas que estão acontecendo agora, emoções graves. Por exemplo, eu estou passando numa situação que eu não tenho escolha dentro de casa. Então, isso acontece muito, isso é a realidade. Então, o manual emergencial que a gente fala é um atendimento de acolhimento, entender essa emoção forte, entender essa dor, acolher essa mulher, de maneira que ela se sinta segura, num ambiente seguro, e trazer essas emoções de maneira que seja mais leve o entendimento, tanto da cura quanto da transformação. E a longo prazo, são aquelas emoções que a gente fala que é a terapia anual, que você vai num acompanhamento, sempre, contínuo, que são já uns problemas emocionais que você lida no seu relacionamento familiar, interno, casal, filhos. Então, são várias emoções e várias etapas que a gente pode trabalhar. Tanto curta quanto longa, né? E nesse caminho de atendimento, Karine, como é que surgiu o projeto ECOA? De trazer essas mulheres para esse mesmo ambiente, de fazer algo mais coletivo. Como que surgiu isso? Surgiu no consultório de maneira individual. Então, vamos supor, a Carol, uma profissional de alta performance, hoje atua como jornalista em várias fontes, e você chega para mim e diz que você estava exausta. E você estava exausta porque você chegou num patamar onde você não tinha escolha. Né? Então, eu desenvolvi o ECOA para quê? Profissionais iguais a você que chega já exausta e não sabe qual que é o seu propósito, a sua essência de vida. Então, eu começo com o despertar, onde eu trago a Carol para dentro dela, entender do lado de fora qual é a sua situação, acesso às suas dores, travas emocionais, crenças limitantes, e aí a gente evolui para um processo final. Nasceu dessa forma. Para que eu trouxesse, para que mais mulheres tivessem esse acesso, eu desenvolvi o ECOA de maneira de consciência coletiva, que foi o primeiro evento com 50 mulheres e foi incrível, porque todo mundo viu que é um problema igual ao outro, só muda de CEP. Pois é, Karine, mas essas conexões, elas têm muita ligação com o passado, quase sempre, ou é sempre? Tipo, de algum bloqueio na infância que você traz para a vida atual? Quase sempre, Rafa, e não só nas mulheres, nos homens também. Só que os homens, ele tem um certo bloqueio, né? A mulher, ela consegue soltar um pouco mais as emoções. O homem tem um certo bloqueio. E acontece o seguinte, a maioria das nossas travas são através das crenças limitantes, que foram criadas pra gente no nosso inconsciente, quando éramos crianças, até os 7 anos, nossos trauma, pais. Alguma coisa assim? Nossos pais, né? Também jovens, talvez inexperiente para te criar, pode ter causado uma situação que você leva pro resto da sua vida. Sim, tem
coisas que acontecem pra gente no passado que levam as nossas ações hoje. Sem dúvida nenhuma, na infância isso afeta. E o que na atualidade a gente sabe de melhor que a gente não sabia há 20 anos e como é que isso tem sido aplicado no tratamento e no cuidado dessas pessoas? Claro, agora o foco falando das mulheres. Conhecimento, né, Rafa? Hoje a gente tem aberto para isso. Hoje a gente tem internet, a gente tem livros, a gente tem literatura a favor de você entender um pouco mais sobre essas suas emoções que você passa e até para você criar melhor os seus filhos. Sem dúvida nenhuma, você e sua esposa têm um viés de criação muito melhor do que talvez você tenha sido criado. Até porque hoje você tem acesso, você sabe o que você pode fazer para criar melhor os seus filhos. Provavelmente no futuro eles não terão os problemas que você tem hoje. Então é isso que a gente tem que fazer, criar na base, a criançada na base. Ter uma boa estrutura, ter uma estrutura no lar muito eficaz para que isso não afete o adulto no futuro, né? Para que o adulto não haja como criança. Porque aí acontece muito isso. De qualquer situação de dor, qualquer dor uma situação de desespero, aí quem que está agindo? É a criança, Polito? É a criança, Carol? Ou é o adulto responsável pelaquela escolha? E isso é muito diferente nessas ações. Você consegue trazer, claro, sem citar nomes, mas consegue trazer um exemplo de alguma coisa que você pegou e falou, pô, isso aqui, aí conseguiu cuidar? O que apareceu para você assim? Consegue lembrar de algum caso? Tem vários casos. Eu vou te dar um exemplo de um que aconteceu recentemente, de um paciente que tem uma empresa grande. Os colaboradores estão na zona de guerra, grande parte deles. E do nada, numa reunião, por exemplo, uma reunião online, a casinha ali saiu do ar, vamos supor. E aí o dono da empresa falou, por que saiu do ar? Aí um dos falando, caiu uma bomba perto da casa dele. Caramba, que loucura. O que acontece para esse CEO, para o dono da empresa? Ele ficou desestabilizado, fechou a câmera de todo mundo e falou, como que eu lido com isso? Então, são situações que surgem na nossa vida inesperada. Então, lidar com isso, precisa ir na causa, precisa ir lá, precisa buscar dar segurança para os colaboradores, para a pessoa em si, para o CEO. Imagina uma situação dessa, que você não está acostumado, você não vê isso com frequência. Então, isso aconteceu recentemente. O que eu trouxe? Trouxe ele para a realidade atual da vida. Do acessar esses colaboradores, de trazer a alma para eles, de dar o suporte necessário para eles estarem lá agindo, trabalhando com maneira segura, tranquila. Então, esse foi um dos últimos que aconteceu, que foi bem dolorido de ouvir, de saber que aconteceu. Sim, e no campo da relação, né, entre duas pessoas, a mulher e o homem, hoje existem os conflitos que vêm da parte externa, não necessariamente da relação a dois, mas assim, porque a mulher hoje em dia trabalhando muito mais, é mais ausente da casa, antes, num passado de 30, 20 anos mais presente, agora uma realidade diferente, uma construção familiar diferente. Como é que isso tem interferido na rotina do casal e que tipo de blindagem precisa existir para que não haja atrito nesse sentido? Diálogo, acima de tudo. E isso é uma falta imensa dentro das relações. Eu atendo muitas mulheres que falam que não têm abertura na relação para falar das suas próprias dores e das suas vulnerabilidades. Em contrapartida, eu tenho homens que dizem exatamente a mesma coisa, ou seja, falta o diálogo, o entendimento. O que eu, Polito, tenho de necessidade na relação e o que eu, como esposa, tenho necessidade da relação. Mas isso ser aberto para que, na abertura desse caminho, você consiga ter alinhamentos melhores. Então, a primeira coisa que eu digo é diálogo. Acima de tudo, a melhor solução para resolver qualquer conflito. Mas, eu já tenho um conflito ativo, já estou numa relação abusiva, já tenho uma situação que não dá para controlar. Então, você tem que saber exatamente qual ponto está, avaliar na terapia, para saber que momento eu posso agir. Com cautela, com segurança, com cuidado, né? Mas o ponto exato precisa haver diálogo numa relação. Se não tem diálogo, dificilmente uma relação ela dura muitos anos. Porque você não está sendo transparente com o seu companheiro ou sua companheira, né? Agora, o equilíbrio completo, imagino que seja algo impossível. Mas, assim, todo mundo busca, né? Apesar de eu achar que é uma utopia buscar o equilíbrio pleno todos os dias, até porque a vida é isso, são altos e baixos o tempo todo, né? Agora, para a mulher que tem que começar a dividir muito mais essa estrutura do dia a dia, talvez seja um campo minado mais difícil de poder cruzar, né? Porque agora você tem que lidar com questões profissionais, pessoais, tudo isso se mistura. Porque, Polito, me desculpa falar dessa forma que eu vou falar, mas o empoderamento, ele tá um pouco distorcido. Porque a história do empoderamento, do terno, da mulher de terno, ela ser a CEO, ela ser a presidente, aquilo virou a cabeça de muitas mulheres. E controlar isso, ou seja, a pessoa não consegue vestir essa máscara por muito tempo. Porque não fica dentro do natural. Não fica no natural, não é autêntico. Não é autêntico. Então, quando você deixa de ter a essência feminina, você não consegue sustentar essa máscara por muito tempo.
Então, a mulher acabou pegando todas essas tarefas, todas essas coisas, e não sabe, de fato, lá dentro. Não compreende isso lá dentro, essas emoções externas. Porque ela está se cobrando muito. Então, ao invés do caminhão ficar mais rápido, ficou mais pesado. Ficou bem mais pesado. É uma Não carreta, assumir as né, suas Carol? fragilidades, as suas preocupações, a versão mulher dentro de casa também, mãe, né? E não só a empresária, a mulher que dá conta de tudo. Não sustenta, cá, por muito tempo. Não vai sustentar por muito tempo. Ela vai segurar por um tempo? Vai. E é legal, eu tô dizendo aqui, não é que você vai deixar de ter sua independência como mulher, não é Claro. esse o tema. Exato. Mas é saber dividir bem. Por isso, Rafa, eu utilizo muito o estoicismo como filosofia de vida e também trago no consultório. Porque o estoicismo é uma filosofia de vida onde você aprende a não ter mais que controlar o que é incontrolável. Você só tem controle sobre você, suas ações e sua forma de vida. Controlar o outro não faz parte da sua essência como pessoa. Então, defendo muito isso justamente por conta desses desenvolvimentos acelerados de empoderamento distorcido aí que passa na internet, né? Grandes reflexões no Jornal da Tarde com a psicanalista Karine Paz com a gente aqui ao vivo. Karine, muito obrigado pela participação no nosso Jornal da Tarde. Acrescentou pra caramba. Eu tenho certeza que muita gente parou para ouvir e fez reflexões valiosas, sejam homens ou mulheres. Sem dúvida. Rafa, eu agradeço. Agradeço, Carolzinha, pelo convite. Posso pedir para me seguir? Por Lógico, favor, como é que o onde é que pessoal a te gente encontra mais? Então tá, o meu Instagram é Karine Paz Psique e o meu site é karinepaz.com. Paz, P-A-Z mesmo, de pombinha branca da paz. Legal, muito bom te Tá rever. Feliz ter você com a gente aqui. Feliz demais. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês também. Boa tarde. Obrigada.